Começando mais uma live na página Vivências Superdotadas. Hoje a gente vai conversar com a Juliana, que esteve na live da semana passada, e também com a Bia. Vou chamar elas aqui para participar. Prontinho. Hoje, novamente, a gente vai trabalhar com o tema de mulheres e a superdotação. A Bia ia participar da nossa primeira live do tema, ela acabou não podendo participar. Agora a gente vai receber ela de novo. E ela é um pouco mais jovem que a gente, ela é adolescente, então acredito que ela tem algumas vivências diferentes, né, a mais para acrescentar aí na discussão. Vamos só aguardar o pessoal chegar. Bom, acho que eu posso falar também, me apresentar. Eu sou a Alessandra, eu sou autista superdotada. Comecei essa página com os colegas, né? Nós começamos todos juntos. A ideia originalmente foi do Beto para a gente trazer alguns relatos de pessoas superdotadas, porque existem já muitas páginas de profissionais que trabalham com superdotação, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, mas a gente sentiu uma necessidade, uma demanda por ter páginas também que abordem a experiência pessoal do superdotado, né? Como na convivência dele com a sociedade, porque cada um vai ter uma vivência diferente, né? De acordo com a sua criação, com seus costumes, com o ambiente em que ele viveu, a sua personalidade também, transtornos envolvidos, né? Pera só um minuto que a Juliana está falando comigo. Então, por isso a gente começou a página. Acredito que ela está andando bem. A gente tem conseguido criar uma comunidade no WhatsApp bem legal, com pessoas que estão se descobrindo ainda superdotadas, com pessoas que acabaram de receber a identificação, algumas ainda na fase de negação, que acontece bastante, né? Só um minuto. E a gente está tendo uma troca bem legal no grupo, né? Oi, Gil. Oiê, boa noite, gente. E aí, conseguiu falar com a Bia? Então, eu mandei mensagem, ela não me respondeu ainda. Tá, Tenta chamar ela pelo Insta dela. Que hoje nós temos convidadas. isso. Eu mandei convite pelo Insta. Tá. Uhum. Bom, Aí, na live anterior a gente falou um pouco da nossa experiência como criança, um pouco também na parte escolar. Na adolescência eu cheguei a falar um pouco da minha experiência, falando de relacionamentos, um pouco de relação no trabalho, né? sim, acho que a gente ficou na parte de relacionamento e muito pouco no trabalho, né? Sim. É, eu tive bastante dificuldade no trabalho, assim, é engraçado, parece que tudo que eu trabalhei na escola, às vezes eu chegava no trabalho e eu sentia que não tinha servido de nada, assim, porque era um mundo completamente diferente, e que principalmente a interação social era muito importante, o traquejo social, ter jogo de cintura. Aí entra a minha questão do autismo também, da minha dificuldade de interação social, de lidar com situações, porque trabalho o tempo inteiro, né, problema atrás de problema, né? Às vezes Sim. você vai achando que, vou chegar lá, vou resolver isso, isso e aquilo, mas aí
Tá sempre acontecendo imprevisto, esses inesperados, você tem que ficar dando jeito nas coisas, né, o tempo inteiro. E eu tinha dificuldade com isso, assim. Como é que foi suas experiências de trabalho? Então, a minha maior dificuldade em trabalho, apesar de eu não ter o autismo, por incrível que pareça, foi com equipe, Aham. com colegas de trabalho, mais do que com rotina, com mudança de rotina. Eu acho que eu não sei o que pegava exatamente, mas essa questão de colegas de trabalho me atrapalhou muito sempre, sempre, aliás, a vida inteira, né? Sempre tive mais dificuldade para me relacionar com os colegas, até do que com meus pacientes, né? Porque eu atuo, sou fonoaudióloga, então atuo com outras pessoas, mas era mais com colegas de trabalho e geralmente de áreas ou da minha própria área ou de áreas muito próximas, assim, que tinha que trabalhar muito junto. Acho que eu não sei explicar o porquê, mas assim, aconteceu muita questão de assédio e tudo mais, que acho que foi mais pesado do que, sei lá, rotina, horário, distância. Você relatou questão de fofoca no trabalho, né? Fofoca e comentário, né? Tem muito. Hoje não tem mais tanto, porque eu trabalho mais sozinha, ainda bem. Sim. Mas antigamente tinha bastante. Quando era ambiente muito fechado, que ficava todo mundo muito juntinho, acabava tendo. Acabava tendo um pouco mais. Então Então, você passou pelo mundo corporativo, então. sim. E vi que não nasci pra ele. Não nasci pra ele de jeito nenhum. Assim, hoje dou graças a Deus, assim, de poder trabalhar no meu horário, no meu ritmo, do jeito que eu acho. E pra mim, assim, é uma coisa que eu não troco, sabe? Uhum. Não consigo ficar em mundo corporativo. Não tem esse perfil. Uhum. Não sei se você tem, mas eu não tenho. Eu não tenho, eu também passei por esse mundo, assim, apesar de ter uma parte até legal do grupo, eu tive a sorte de, em alguns, eu ter um ambiente legal. É, eu não sei se tem relação com as pessoas serem mais da minha geração e até gerações mais novas, que tem talvez uma cultura, sei lá, era um ambiente leve, assim, até relativamente leve, tá? Não via questão de intriga nem nada, ou talvez eu era inocente demais para perceber alguma coisa, né? Eu já relatei que eu tenho um problema de ver maldade nas pessoas, né? Mas, por exemplo, no meu último emprego em CLT mesmo, eu tinha bastante dificuldade com coisas que estavam acontecendo errado e não estavam funcionando. E aí eu tendo que no meu cargo lidar com aquilo, tipo assim, porque a tal empresa terceirizada ela presta um serviço péssimo e eu tô tendo que receber os xingamentos dos alunos, porque era uma empresa de educação e a gente eu trabalhava na parte de redação e nós tinha uma empresa terceirizada que fazia as correções das redações. Mas o que, que acontece? O sistema de correção de redação online é muito precarizado, muito. Tipo, os corretores, pior que hoje em dia eu sou corretora, mas os corretores recebem tipo, um valor muito baixo por correção. Então, vinham umas coisas muito, muito erradas, assim, muito feias. Eu tinha que Aí eu era monitora de redação e eu recebia as reclamações e as dúvidas dos alunos. E eu tentava falar o tempo inteiro, cara, isso está errado, isso é um absurdo. Os corretores estão ensinando errado para esses adolescentes que estão em época de vestibular e já estão uma pilha de nervos. E eu vi aquela coisa errada, eu não conseguia lidar com aquilo assim. Só que as pessoas pareciam muito, tipo,
sei lá, sabe? Isso é uma coisa que é uma questão de uma incoerência, uma injustiça que eu não conseguia lidar, sabe? E as pessoas pareciam, tipo, as coisas são assim mesmo, né? Fazer o que a gente tem que ir dando jeito, tem que ir levando, né? Fazer o quê? Tipo, isso é uma coisa que eu tinha dificuldade. Eu sou da Hum? área da saúde, né? Então, assim, a maior questão eu acho que é muito ego, né? Sempre Hum, tem o que quer estar certo, sempre. Não hum, importa o que você diga, sempre tem o que quer ser melhor, o que quer ser, de se destacar. E eu tenho muita. Eu não sei se é da superdotação ou se é só meu mesmo, né? Mas eu tenho muita facilidade de ler ambiente. Então, assim, qualquer coisinha muito pequenininha, eu sentia já aquela coisinha pequenininha me incomodava e me fechava um pouco mais, me retraía. Aí uhum, sei que também tem a questão do raciocínio, né, que acaba sendo mais difícil para muita gente acompanhar, ainda uhum, mais porque eu já tá no ChatGPT isso aí. Eu tenho um uhum, raciocínio que ele vai fazendo vários parênteses ao longo da fala, né, da conversa e tudo mais. E as pessoas elas têm essa dificuldade de acompanhar. Não sei se porque não conseguem, se tem preguiça, se não tem, não sei, eu não sei mesmo. Mas as pessoas costumam ter dificuldade com esse tipo de diálogo e aí acaba ficando uma coisa mais difícil de você se enturmar. Eu não sei como que é o seu modelo de diálogo, né, Lê? Mas para quem tem essa questão do pensamento ramificado em si, tem essa dificuldade muitas vezes, que eu até vi outras pessoas relatando também. uhum. Eu acho que eu tenho também. Uma vez eu relatei para o meu psicólogo eu sinto que, tipo, meu pensamento começa aqui, mas tem várias forças atuando sobre ele, assim, aí eu não consigo formar uma frase completa até o fim, entendeu? Porque aí eu fico relativizando tudo, tipo, não, porque essa camiseta é preta, não, mas peraí, ela é preta ou, sei lá, a luz que tá em cima dela, que é escura e. Ai, é que eu não consigo pensar num bom exemplo assim agora. Ah, Mas não sei se tu entende o que eu quero dizer. tem até aquela discussão que a gente estava tendo na comunidade esses dias, né? Do diálogo ramificado com o diálogo prolixo, né? Que é Uhum, diferente, porque não tem tanto termo técnico, tanto jargão, tanta palavra difícil. Tem também, mas não tanto. Mas é mais porque você começa a falar de uma coisa e aí você vai para outra e coloca várias inferências e as pessoas não acompanham. Eu consigo acompanhar, eu não me perco na linha de raciocínio, uhum, mas muita gente não acompanha. Tanto que uma vez eu até levei uma bronca de uma colega que ela falou que eu começo a contar a história e eu começo a não dar, a dar muitos detalhes e aí se perde. Só que pra mim é importante, tipo, são detalhes que pra mim são importantes, uhum, mas ela não consegue acompanhar. uhum. E tem muita gente na superdotação que tem essa questão também, que é um dos motivos que eu acho que atrapalha um pouco o convívio social, né? As pessoas não têm tanta paciência pra escutar. Exatamente. Eu evito falar ao máximo, assim, se tem alguma coisa, alguém mais animado para falar assim numa roda, já desisti de falar, tipo, não vou precisar falar, é até bom para mim. Mas às vezes as pessoas me perguntam alguma coisa, aí eu começo a falar e para mim me demanda energia falar e eu sei que eu vou dar tudo de mim ali naquela fala, mas sei lá pro meio a pessoa já distraiu, já tá falando com outra pessoa, assim. Isso é bem desconfortável mesmo, assim. Aí que eu perco a vontade de falar mesmo, assim. Sim. E tem. A Bia chegou, não? Mandou alguma coisa? Não, acho que não. Uai, Ela respondeu no WhatsApp? não. Não? Uhum. Bom. Tenta chamar ela de novo. Uhum. É, que a gente estava falando da questão de interação. Eu Uhum. também não gosto muito de falar. Falo pra caramba, né? Quando eu começo também não para, mas Uhum. tem aquela hora que você tá falando
que as pessoas param e olham pra sua cara e você vê que tá todo mundo olhando, eu fico meio assustada, sabe? Tipo, meio. Não Uhum, sei explicar se é assustada, mas é o momento que eu perco o raciocínio. Quando eu tô conversando, se tipo, tiver, sei lá, 3 pessoas na roda, uhum, eu tô conversando e tal, e aí eu pego as pessoas olhando pra mim e presto atenção. Me assusta uhum, um pouco. Porque geralmente eu fico olhando pra todos os lados, porque é o momento que eu tô formulando o raciocínio. A uhum. hora que eu paro, que eu vejo as pessoas olhando, meio que parece que perde. É estranho. Essa É, eu, sensação. depende do grupo. Quando é um grupo que eu. Geralmente eu fico quieta, eu deixo todo mundo falar, aí. Mas se eu sinto que por eu falar menos, quando eu começo a falar, todo mundo começa a prestar atenção às vezes no grupo. E realmente rola aquilo de estarem prestando muita atenção em você, assim, como se você fosse meio uma atração da hora, assim, ou tivesse uma coisa muito importante para falar, tipo, nossa, ela vai falar agora, então vou prestar atenção. Eu sinto estranho também. É muito estranho. E a gente tava até falando, né, esse negócio de socialização em novos grupos, né? Grupos de Uhum, pessoas estranhas, desconhecidas, ou que você conhece uma pessoa e 50 que você não conhece. uhum, Eu não sei você, mas eu notei que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade às vezes, mesmo que seja um grupo que eu conheça as pessoas, mais ou menos. Que às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu fico olhando, eu falo, nossa, que nem aquele exemplo que a gente tava falando lá da festa junina, da bruxa, não sei o quê. A pessoa querendo me explicar um negócio que eu meio que já sabia, aí você fica, eu não posso falar. Porque se eu uhum, falar, eu vou cortar o barato da pessoa que tá querendo dar uma super aula. E aí uhum, fica meio, eu não sei, eu fico tensa. Eu fico com uhum, medo de acabar falando alguma coisa, parecendo mais arrogante uhum. e acabar cortando o barato da pessoa também, porque, sei lá, né? Às vezes a pessoa tá empolgada pra contar alguma coisa que pra mim é Uhum. meio Era homem a pessoa? mulher. Ah, tá. Senão eu já ia falar, não, porque eles adoram explicar as coisas pra gente. Não era mulher. Aham, Não, e não era nem tanto pra gente, porque ela não, era uma pessoa que eu tava vendo a primeira vez naquele dia, né? aham, E aí, tipo, o assunto era uma coisa e não tinha nada a ver o que ela quis falar, porque era um conceito, enfim. E aí ela quis explicar para as pessoas sobre as tradições dos. E é uma coisa que eu já sei, tipo, não era isso, sabe, o assunto. Então você vira e fala, que aquela coisa, tipo, não posso falar, que se eu falar não vai ficar legal, ou ai, e se eu não falar e a pessoa estiver dando informação aí pra todo mundo, do jeito que ela acha que tem que ser, ou se eu for me meter a falar e a pessoa achar que eu tô querendo me crescer, ou se eu for falar e falar uma besteira, sei lá. Aí aham, eu dou uma retraída grande, assim. E é aham. muito pensamento junto ao mesmo tempo, né? Então, Sim, dá um bug. é. Às vezes realmente eu começo a pensar em um monte de coisa antes de falar e aí acabo às vezes optando por não falar também. É só tem poucos momentos que aí eu me sinto super à vontade, às vezes é quando eu tô no bar com meus amigos e eu tô me sentindo solta no dia, na hora, e eu começo a dar um show de stand-up assim para eles, e aí eles começam aí, sei lá, eu faço a primeira piada, já riem para mim. Aí vai dando corda e aí eu gosto de estar no centro das atenções nesse momento, assim. Mas quando é papo assim, meio sério, não. E ainda assim, são seus amigos, né? São, querendo ou não, É, pessoas que você já tem uma certa segurança. É aham, diferente de uma pessoa que a gente não conhece. É muito. Fica aquele clima, né? De tipo, ai, vamos falar sobre o tempo. Porque. O que você vai falar?
sim. É muito complexo, assim, estar em grupos estranhos e eu acabo me isolando até por causa disso um pouco. Porque eu Uhum, fico meio tipo, ah, eu vou ter que ir, eu vou ter que socializar com pessoas que eu não conheço. Aí fica uhum, aquela vibe festa estranha com gente esquisita. Não uhum, sei. Eu tenho muito isso, assim. uhum. Não sei se é comum do superdotados, mas eu tenho. Eu fui porque por exemplo, essa última que eu fui porque eu conheci algumas pessoas lá. Só que o que acontece? Essas pessoas conheciam todas as outras pessoas que estavam lá, então não dava para eu pegar uma pessoa para mim que ela para ela ficar só me dando atenção o tempo inteiro, sabe? Eu Sim. tinha que eu tinha que ir, sei lá, de pessoa em pessoa, de grupo em grupo. Uma coisa que eu sentia que parecia que todos eles falavam a mesma língua e as coisas estavam fluindo naturalmente para todo mundo. É impressão minha, pode ser que não estava. Mas para mim era tudo mais forçado, assim, a interação, sabe? Eu ouvi uma pessoa, era autista, né, neurodivergente, falando que é como se todo mundo tivesse bêbado e você fosse o único sóbrio, assim, da festa. Eu Nossa, senti isso, assim, um pouco. sim, tem isso. E assim, às vezes, geralmente eu costumo ver os grupos, mais ou menos, qual que é o perfil da pessoa com quem com quem eu tô conversando, o perfil da pessoa que, por exemplo, se for um aniversário que tá no aniversário do aniversariante, quem podem ser os amigos, para ter uma Uhum, ideia mais ou menos do que eu posso falar com aquelas pessoas. Mas às vezes uhum, a pessoa fala uma coisa que a gente fica tipo. E tá em grupo, e o grupo inteiro entra na brisa e você fica tipo, meu Deus. Se eu uhum. falar alguma coisa agora, eu vou acabar com a discussão, eu vou destruir a brisa de todo mundo. Uhum. Você se sente meio motorista da rodada, né? Sim, isso. Realmente. Esse último eu fui mais só para confirmar, assim, que, não é. Não tem porque eu ficar também forçando, só se eu for obrigada, ou vou, fico alguns minutinhos, depois vou embora, assim. Mas é situação desconfortável, porque você vê as pessoas estão lá relaxando, estão lá, sei lá, um descanso talvez para elas, mas para você vira uma coisa cansativa, né? Sim. Ah, tô doente até agora, né? Depois das Nossa. uma semana. Aham. E, e assim, é uma coisa estranha, porque tem gente que, quando tá entre pessoas, se recarrega. E pra gente é o oposto, né? Tipo, Uhum. fica aquela coisa meio sugada, meio que, meu Deus do céu, quero ir pra casa, não aguento mais. E Uhum. aí sempre tem aquele amigo que, ai, fica mais um pouquinho. Aí fica sem jeito, você fica sem jeito de falar que não quer ficar mais um pouquinho. E aí vai. Aí entra na hora de dar tchau. Eu sou ótima em sair sem dar tchau para ninguém, assim. Porque quando eu decidi que eu vou embora, é porque minha bateria já acabou, assim. E, mais uma vez, é um grande gasto de energia para eu ir lá e dar tchau, e aí a pessoa ainda. Eu fico com medo da pessoa insistir para ficar ainda. Aí eu tenho que inventar alguma desculpa que eu, sei lá, que não seja, ai, tô de saco cheio dessa festa, quero ir embora, sei lá. Não, até na hora de falar oi, às vezes eu fico meio sem jeito, sabia? Tipo, principalmente quando vem Uhum, cumprimentar. Eu nunca sei se cumprimenta com beijo, se cumprimenta com um aperto de mão, se dá só um abraço. Porque dependendo da pessoa, tem gente que não gosta de ser cumprimentado com beijo. Tem gente que você cumprimenta com aperto de mão e a pessoa fica estranha, não gosta. Eu fico meio sem jeito até na chegada, na saída para falar tchau. Não quero falar tchau para todo mundo. E aí fica aquele clima tipo, se eu falar tchau para todo mundo, eu vou me desgastar. Se eu for embora e não falar tchau para todo mundo, vai ter gente meio incomodada. E o que eu faço? Fica uma coisa social meio complicada. sim.
Pedir desculpa. Principalmente quando tem bastante gente, né? Se são 3, 4 pessoas, até tudo bem, mas pelo menos essa última que eu fui tinha umas 20, 30 pessoas, assim. Ah, eu também. E tem Era gente que muito. aí tá lá, sei lá, tinha gente dançando, tinha gente fazendo um monte de coisa. Aí eu tenho que me meter ali na rodinha de dança para dar tchau para as pessoas. Como é que é? Para essas eu não dou tchau, para outras eu dou. Uma dica que eu aprendi a fazer assim, ó. Ah, tchau! Todo Fui. E assim, é porque você não vai atrapalhar a pessoa, pelo menos. Aí qualquer coisa você fala, ah, você tava dançando. Se ela vier reclamar, ah, que você tava dançando, não queria atrapalhar, né? Tchau. Mas tem que ter estratégia pra tudo, assim, é bizarro. Como não é natural. É isso que você falou de dar oi. Nossa, acontece muito comigo também, deu, sei lá, eu dar, sei lá, a mão para a pessoa e ir, a outra pessoa não ir, ficar aquela situação meio assim, bem constrangedora, assim. Não, é estranho, tipo. E ainda mais porque, assim, por exemplo, tem casos que nem quando é casal. Às vezes a mulher não gosta que você dê beijinho no marido, no cumprimento do marido. Só que aí Uhum. você vai dar a mão, o cara não. Fica uma coisa, tipo, você nunca sabe como você vai não desagradar. É uma coisa que não é muito natural, sei lá, muito. Deve ter alguma regra, mas eu não captei muito. Outro dia eu tava vendo até no Threads, acho, as pessoas falando de regra de jantar. Que o cara convidou um casal de amigos pra jantar. Os amigos foram super de longe, só que passaram na casa de não sei quem e comeram antes. E aí, na hora do jantar, eles não. Ai, a gente já comeu, não sei o quê. E eles ficaram putíssimos. Aí Olha. eu, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas eu devo desagradar muito, porque lembrei de uma história, por exemplo, na época da escola. Fui na casa de uma amiga pra almoçar, só que eu tenho alguma seletividade alimentar, eu não como várias coisas. E às vezes eu não como porque a cara da comida me. Sabe aquela coisa? Uhum. E aí eu preferi comer um miojo e a menina ficou ofendidíssima. Só que aí eu fiquei pensando, mano, se eu não. Se eu tivesse comido, eu ia nausear, que eu me conheço, ia ser mais desagradável. Então, tipo, por que que as pessoas ficam incomodadas com isso, sabe? Uhum. Sendo que é uma coisa. Seria muito mais desagradável nausear na mesa, na Sim. frente de todo mundo. Uhum. Mas para as pessoas é uma ofensa absurda. Oferecer comida e você não aceitar. Ou que nem eu não como frios. Não como, não consigo. Eu nauseio, eu não consigo sentir o cheiro, dependendo do frio que for. Tipo mortadela, eu não consigo sentir o cheiro. Uhum. Aí chega às vezes paciente oferecendo, sei lá, enroladinho de presunto e queijo. Eu não como. Aí Uhum. eu explico que eu não como, mas assim, a pessoa fica meio sem graça. Uhum. Só que, tipo, o que seria pior? Pois é, Sabe? você comer à força. Comer e não guiar ainda, fazer aquele bem, aquele. Não dá, É. é muito pior. Mas parece que tem regra disso, sabe? As pessoas se ofendem por coisas muito pequenas, muito fáceis de serem contornadas, ignoradas e, sei lá, o fato de você não comer a comida do coleguinha não significa que você odeia ele, só que acontece, Sim. né? Mas parece que é ofensivo. Tem Pois essa regra. é. Aham. Não sei se tem seletividade alimentar, Ale. Eu não tinha, mas aí eu parei de comer carne e derivados, né? E para mim, eu sofro um pouco com essa parte social, porque eu sou a pessoa que não gosta de incomodar. E a pessoa, como você disse, a pessoa que tem seletividade ou tem restrição alimentar, ela incomoda, né? Porque seria bom que todo mundo comesse tudo
e é isso, mas aí se tem uma pessoa que não come tal coisa e tem que fazer separado. Ou, sei lá, tá todo mundo comendo e você não come. Ou a pessoa vai lá te oferecer toda a alegria e você, ai, é que não dá e tal. Algumas vezes até chego a comer para não incomodar, assim, mas aí eu tô passando por cima de mim, né, também. Uma coisa que eu aprendi a fazer na minha vida, assim, quando vem alguém em casa, ou sei lá, pra jantar, Uhum, eu não faço comida. Não faço. uhum, Quando a pessoa chega, a gente escolhe junto o que vai comprar. Ou se a pessoa chegar já jantada, o máximo que vai acontecer é eu falar, ah, beleza. E seguir a vida. uhum, E aí, tipo, é muito mais fácil. Sei lá, pra que dificultar a vida dos outros? Pelo menos aham, pra mim sempre foi muito mais fácil pedir ou escolher junto do que. Ou minimamente tem pessoas que perguntam, ai, você come tal coisa? sim. Não é o que as pessoas, a grande maioria, faz. É Geralmente verdade. eles chegam com o negócio pronto e te oferecem. Mas seria mais fácil, evitaria grandes problemas. Com certeza, tem tanta coisa, né? Que, por exemplo, tem gente que é alérgico, tem gente que não come glúten, lactose, tem todo tipo de questão assim, em alimentação. Então, realmente, o ideal seria perguntar sempre, né? Mas não perguntam. E é uma ofensa Uhum, absurda. uhum, Não sei sim. se totalmente fugindo do tema. Será que isso é cultural do Brasil? Não sei. Porque eu Não. tenho paciente japonês que é assim também. Olha, Japonês nascido no Japão também. Não é só caramba. brasileiro, não. Bom, Uhum, americano, se fosse para aquelas comidas que eles fazem, eu nem consegui. Só de ver os vídeos eu já fico meio passando mal, imagina. Mas uhum. não. É, eu acho que em todos os lugares. Quer dizer, não sei se no mundo todo, Uhum, mas não é exclusivo do brasileiro, não. uhum, pois. Mas então, voltando ao tema, começou falando de trabalho, né? Sim, entramos em social. Interação e Entramos fé. no social. Não sei se você falou da sua adolescência na live passada. Nossa, Falou acho da que eu sua infância, das Barbies, falou um pouco da escola. Como é que foi a época do ensino médio, assim? Nossa, ensino. Ginásio e ensino médio foi uma época ruim, Ale, pra mim, assim, pela questão social. Tive questão de bullying, Uhum, porque, principalmente assim, de ver, eu não sei o que que acontecia, mas eu funcionava muito diferente das pessoas, sabe? Tipo, às vezes estavam falando de um assunto e eu pensava, nossa, que assunto inútil. E uhum, era muito comum, ou eu ia falar alguma coisa, parecia que falava outro idioma, que pra mim era uma uhum, coisa super legal e as pessoas não entendiam. uhum. Tipo, e às vezes não era uma coisa complexa, não, era coisa simples, sabe? Contar alguma situação que aconteceu comigo, as pessoas olharem e falarem, nossa, mas isso não foi engraçado, isso não foi divertido, não foi mico, não foi. E aí eu já ficava mais retraída, acabava me fechando. Tive amigos, fiz amigos no ensino médio, mas tive muito essa questão também de quando eu não encaixava o negócio, eu não encaixava mesmo, assim. Era impressionante. Você não fez parte, não tinha, tipo, alguma melhor amiga ou fazia parte de algum grupinho, assim? Não, no ensino médio tive grupinho e tudo, mas Uhum, fora do meu grupinho, era muito difícil interagir com as outras pessoas, porque parece que não encaixava. uhum, Quando não encaixa mesmo, assim, não. Parece que você tá falando inglês e a pessoa tá falando russo, sei lá. Parece que o idioma não bate, é bizarro. uhum, Não vai. Poucas pessoas que eu conheci que não bateu.
logo no começo, em algum momento mudou. Uhum. Porque não sei o que que é, assim, exatamente, sabe? Deixa eu ver se a Bia E respondeu. o bullying foi por você agir diferente? Foi porque eu sou filha de professor, aí tinha a menina da classe que queria ser melhor que todo mundo. Aí depois, inclusive, essa história é interessante. Essa menina que fazia bullying comigo, que tinha o grupinho dela lá e tal, eu achei que era só comigo. Aí, anos depois, muitos anos depois, fizeram um grupo das pessoas da escola. E me enfiaram um grupo no Uhum. WhatsApp. E alguém soltou lá, tipo, aquela regra lá do bullying e tal. E esta menina, porque fruto não cai muito longe do pé, mandou falando: ai, fui chamada na escola do meu filho porque ele tava fazendo bullying. Na nossa época que era bom. Meu Deus, que Aí, coisa! o fruto não cai longe do pé. Aham. Tipo, pra mim, e eu tô falando isso, não era adolescência, não, 11, 12 anos. Eu com 11 ou 12 anos. Uhum. Cara, eu nunca entendi a necessidade de você botar um apelido, qualquer apelido que seja, por mais idiota que seja, numa pessoa. Sim. E aí, é, a menina falou isso. A minha eu adulta se revoltou e soltei os cachorros no grupo. Falou tudo. E aí eu pensei, nossa, eu vou me expor? Vou me expor! Mas tá entalado. Desde que eu era adolescente, desde que eu tinha 12 anos de idade. A hora que eu comecei a falar, várias meninas da sala começaram a contar que elas também se sentiam mal. Que era horrível, que chegava em casa chorando porque chamavam de dentuça, de não sei o quê, de não sei o que lá. Eu fiz a revolução. Olha, é porque geralmente ninguém tem coragem de falar, né? Essas E não, coisas. começou várias. Foi bizarro, assim. Várias, Uhum. várias meninas começaram a falar Uhum. e a menina ficou super sem graça. Não Gerou ensinasse o um que. efeito manada. Acho que tinha tanta gente ali entalada que eu lavei minha alma naquele dia. Ai, que bom. Mas é engraçado, tipo, o fruto não cai longe do pé, né? Porque se a mesma pessoa, o filho é chamado na escola por causa disso, você vê que é da cabeça da pessoa, não tem jeito. E ainda defendendo, tipo, na nossa época que era bom. Não, não era. Não Bom pra era. você, né? Só se for. Não era. Nunca, Uhum. nunca foi. E, mas assim, eu acho que também tem a questão da minha postura mesmo. Tipo, falam, falam, falam na minha orelha. Cheguei a ficar triste, mas assim, de eu olhar e falar, que idiota. E seguir a vida, sabe? Cheguei a questionar, por que que não gostam de mim? O que que eu faço de errado? Não, é a minha resposta, né? Eu olhava pra cara da pessoa e pensava, nossa, que pessoa idiota. Uhum. Talvez seja isso. Mas eu nunca tive, assim, de, nossa, entrar em depressão por causa disso. Mas foi uma coisa que aconteceu, mas. E eu na época não falava porque acho que eu era mais medrosinha, mas hoje em dia sou um pouco mais bocuda, né? Então. Sim. Mas foi isso, assim, de bullying. É, e muitas vezes essa pessoa que fez bullying, ela deve, sei lá, ela deve reproduzir isso até no ambiente de trabalho dela. É o tipo de pessoa que faz intriga, ou Mas é assédio moral. certo. Sim, é a pessoa que faz assédio moral e acha que, tipo, pode sair fazendo isso e acha engraçado e acha legal. E, tipo, pra mim, porra, não é legal você ficar, sei lá, massacrando uma pessoa, acabando com o psicológico de uma pessoa. Não é legal. Uhum. Mas tem gente que acha. Não sei qual a graça, mas tem gente que acha.
Pois é, eu fico pensando o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Que tipo de educação que ela recebe para fazer isso, né? Para, sei lá, talvez descontar em outras pessoas. Ou ela espelha isso, ou ela recebe e ela quer fazer com outras. Eu acho, tem assim, tem alguns casos, né, que a pessoa que faz o bullying tem a autoestima mais baixa lá no pé, então ela precisa deixar o outro com a autoestima no pé, Uhum, pra dela tá um pouquinho mais pra cima, sabe? Ao invés de estar no pé, tá no tornozelo. Eu acho que uhum, deve ter isso, mas às vezes é só porque, tipo, como, eu não sei, especificamente em neurotípicos, né, neurodivergentes. Talvez uhum, por a gente funcionar diferente, essa pessoa ela se sinta meio que incomodada por não conseguir se encaixar na interação mesmo. uhum. E aí ela rejeita e tudo que a gente rejeita vira mal trabalhado, mal elaborado e vira um bullying, um assédio. Porque como assim esta pessoa não está me dando total atenção e me tratando como se eu fosse a melhor do mundo, sabe? Uhum. Não sei se é isso. Tô chutando aqui da minha cabeça que eu não sou psicóloga, né? Sim, às vezes a forma dela de processar, né, as situações, tem gente que, sei lá, que é maltratado e aí vira depois a pessoa que luta contra os maus tratos. Mas aí tem gente que é maltratado e aí fica revoltado e quer maltratar também. Não sei, acho Sim. que tem várias formas, né? É, Vários perfis. eu acho que deve ser muito individual também, porque tem a pessoa que Uhum, sofre bullying e chora, e tem o uhum, cara que sofre bullying na escola, pega uma arma e atira em todo mundo, faz um massacre. sim. Então, é uma coisa muito complexa de se pensar, porque tem várias possibilidades e a Uhum, gente nunca vai saber totalmente qual que é, se é individual daquela pessoa. Lógico, tem gente que estuda isso, né? Mas não é o nosso uhum. caso. E É. eu acho que tem muita coisa junta, somada. Até mesmo talvez da cultura que a pessoa está inserida, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem, sei lá, um fenômeno psicológico, um fenômeno social, um fenômeno cultural, acho que são várias coisas que influenciam, né? Até, sei lá, a cultura norte-americana vai criar mais autores de massacre, né? Com a Apesar globalização vai ter mais autores de massacre em outros países também. aqui tá acontecendo bastante e é muito interessante porque eles montam pelo Discord as coisas, é bizarro. Tipo, teve um massacre, não sei que escola foi aqui no interior, acho que de São Paulo, que foi programado pelo Discord e assim, o mais louco, a pessoa que sofreu bullying, ela fez o massacre porque ela queria ser aceita no grupinho do Discord. Uhum, Então, tipo, é uma exclusão tão grande que você tenta fazer uma coisa para chamar a atenção de outras pessoas para mostrar que você consegue, sei lá, o quê? uhum. Ser diferente? Se destacar negativamente? E a Bia nada, né? Pois é, não sei se ela confundiu o horário Não, eu falei também. isso, né? Aham. Mas enfim, hoje em dia tem essa questão das comunidades, né, no Discord também, e às O vezes acesso, Hã? o acesso a essas coisas é mais fácil, né? A saber como fazer e tudo é mais fácil. Uhum. Também é. Hum, Que mais? que mais? Que mais? Não sei também, nossa. Acho que a gente gastou, não, a gente não gastou todos os temas da vida de mulher em superdotação. Sim,
Tem amizades, relacionamentos, escola, trabalho, vida familiar. Vida familiar. Vida familiar acho que depende muito, né? É, Porque tem os superdotados que têm a família que já tem superdotados ou neurodivergentes, e tem aham. os que não têm. Aí eu acho que isso vai dar uma diferença grande. De... Sim. Sim, varia muito a salada aí da família. Quais neurodivergências tem? Tem sempre um, talvez, que seja o neurotípico da família. É interessante que a família da minha mãe tem o meu irmão, né, que é autista, o meu primo, que também é autista, e o resto é todo mundo neurotípico. E eu, que sou superdotada, e o resto tudo Uhum, neurotípico. E o meu pai é superdotado e ele se sente muito incomodado, assim, às vezes, sabe? Tipo, parece que ele chega, ele quer ficar pouco e já quer ir embora. Porque parece que o assunto não muda, é sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo ambiente, aquela, sabe? É tudo muito igual uhum, e nada muito proveitoso. sim. E aí eles acham super estimulante fazer um churrasco no fim de semana com a família. E você vê, tipo, nossa, não tem um assunto que não deu uma coisa. Sempre tem falando mal de um, do outro. É sempre a mesma coisa, assim. E acho que tem essa questão. Uhum, E sempre tem a questão do bullying da própria família neurotípica com alguns neurodivergentes. Tem quem não uhum, se afeta, mas tem quem faz, né? sim. Então, Gerações anteriores que ainda estão com aquele estigma bem entranhado dentro delas, assim, gerações da época dos manicômios, e também é sempre aquela coisa porque as pessoas também estão sempre com as mesmas manias e não desenvolvem muito, assim, né? E fica sempre a mesma coisa. Eu acho bem complicado para quem é neurodivergente, assim, essa parte. Do almoço de domingo, do churrasco de domingo. sim. E ainda assim, família é aquela coisa, a gente não escolhe. Não dá pra se Uhum, afastar tão. Dá, né? Mas não 100%. Sempre tem aquele velório que você vai ter que ir, o casamento. Ainda uhum. velório é mais interessante do que casamento, porque. Sinceridade. É! Não, uma vez teve um Natal que a gente foi passar, e isso não era nem com a família da minha mãe. E, nossa, meu tio começou a fazer um discurso de Bíblia e não sei o que, e não sei o que lá. E 3 horas falando, citando não sei quantos mil parágrafos da Bíblia, versículos e não sei o que. E eu comecei a me distrair, porque o que ele falou, não sei. Me perdi quando começou no versículo 10, capítulo, sei lá. Uhum, E aí eu comecei a me distrair. E aí eu fui olhando as pessoas, né, ao redor e meu pai também estava distraído e uhum, meio que pescando, quase dormindo, assim, ele fechava o olho e voltava. Eu dei uhum. uma gargalhada, eu atrapalhei o disco. Ai. Eu atrapalhei o discurso. Foi assim, extremamente constrangedor, porque, nossa, é aquela coisa maçante, eu não aguento, sabe? Porque não. É muito de querer enfiar a religião na goela dos outros. Não gosto. Uhum. Nossa, foi assim, show de vergonha, né? Porque aí fica todo mundo meio incomodado, família não gosta, e aí você tem que estar convivendo com aquelas pessoas. Por isso que eu falei, velório ainda é um pouco menos pior, porque vai estar todo mundo triste, o máximo que vai acontecer é você estar quieto e ninguém vem encher seu saco. É. Natal, essas coisas, tem aquela obrigação de você estar feliz, de você estar celebrando uma coisa que nem faz sentido para você, porque você não é cristã, entendeu? Você só tá lá porque. Eu gosto do Natal, eu Uhum, gosto, mas eu acho que assim, o sentido que tem pra mim talvez não seja o mesmo.
E mesmo que Uhum. fosse, é muito aquela coisa de querer aquele discurso pronto. E aí me incomoda. Uhum. Acho que é mais isso. E aí, Uhum. tipo, você tem que fingir que tá prestando atenção. Eu tava tentando, o máximo que deu. Uhum. Não deu muito tempo, mas foi o máximo que deu. E eu não era a Uhum. única. Mas fazer o quê? Ai, que E bom que às vezes é ruim ser sozinha ali na. Você ficar sozinha ali, todo mundo naquele transe coletivo e você tá ali meio desconfortável, assim. como eu falei, meu pai tava pescando, ele tava quase dormindo. Assim, ele abria o olho, ele fechava o olho, aí ele via que ele tava dormindo, ele acordava, ele abria. Aí passava 2 segundos, ele. Eu quase morri de rir. Nossa, acho que eu ia rir também. Eu não consegui, porque eu tentei segurar a gargalhada e eu falei, eu não vou aguentar. E ele não parava de falar, não parava. E eu falei, oh, meu Deus. Aí saiu. Aí a hora que saiu, eu olhei e falei, ó, é culpa do meu pai que tá dormindo ali na frente. Eu vou fazer o quê? Desculpa, foi meu pai que tá quase dormindo. Pior que o meu avô, eu tinha uma relação engraçada com o meu avô, porque ele era bem engraçado, aí acho que quando você tem uma relação mais séria, às vezes você não consegue ser tão sincero, mas acho que se fosse meu avô, ia falar, para com essa coisa aí, não sei o quê. Tipo, Meu, pior é que não dá. Aí não dá. É assim, tem coisas que é impressionante, sabe? Tipo, a pessoa ela simplesmente ignora todo mundo e não importa. É a cultura dela e pronto, acabou. E você que engola. E aí não dá, não adianta falar nada. uhum, Porque aí fica aquele climão horroroso. Então, tipo, acho que nem sempre dá pra gente falar pras pessoas, tipo, ai, olha, não vamos falar nada, não. Nem sempre dá. uhum, sim. E em família ainda, que vira um circo. É, às vezes tem que manter ali as relações, né? Não dá para ser 100% sincero também o tempo todo, né? A gente tem que Sim, ficar, tem que ponderar as coisas, né? Porque são necessidades também humanas, né? De você estar inserido num grupo e tal. Então tem sim. que ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali. Eu ainda não tenho tanta, sabe? Eu consigo ficar bem Uhum, sozinha. uhum, Mas algumas ocasiões a gente tem que estar e quando a gente tem que estar, tem que estar. uhum. E acho que é isso. Da parte de família, acho que é isso, né? É. Mas temos. Ah, acho que a gente pode ir encerrando, então. A Bea Sim. respondeu que ela não vai poder participar. Já faltam 5 minutos também para o fim da live. Agora, Agora do indo da live. agora não dá mais. Foi. Mas é isso. Então, encerrando, vamos. Essa live vai pro ar, né? Pro nosso YouTube. Uhum. Sigam nossa comunidade. Entre na nossa comunidade. Que mais? Se Curtam. inscreva no YouTube, curte essa live, entra no nosso Contato. grupo de WhatsApp. É, Acho que é isso. a gente tinha que falar isso no começo, né? Era bom, mas tá bom, tá ótimo. Bom, e é isso. Então, Isso, boa noite. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.